Livro narrado estipulado por Cristiane Batista, Grata. Nietzsche. Deleuze e Guattari. O grande livro da etnologia moderna é menos o L'essai sur l'idon, de Mauss, do que a genealogia da moral, de Nietzsche. Pelo menos deveria sê-lo. Porque a genealogia, na segunda dissertação, é, sem igual, a mais bem-sucedida tentativa de interpretar a economia primitiva em termos de dívida, na relação credor-devedor, eliminando toda consideração de troca ou de interesse à inglesa. E se são eliminadas da psicologia, não é para colocá-las na estrutura. Nietzsche conta apenas com um material reduzido, o antigo direito germânico, um pouco de direito indo. Mas ele não hesita, como Mauss, entre a troca e a dívida, como Bataillon também não hesitará, levado pela sua inspiração nietzschiana. Nunca foi posto de maneira tão aguda o problema fundamental do socius primitivo que é o da inscrição, do código, da marca. O homem deve constituir-se pelo recalcamento do influxo germinal intenso, grande memória biocósmica que faria passar o dilúvio sobre toda tentativa de coletividade. Mas, ao mesmo tempo, como fazer-lhe uma nova memória, uma memória coletiva que seja a das palavras e das alianças, que decline nas alianças com as filiações extensas, que o dote de faculdades de ressonância e de retenção, de extração e desligamento, e que opere, assim, a codificação dos fluxos de desejo como condição dos socios. A resposta é simples, é a dívida, são os blocos de dívida, blocos abertos, móveis e finitos, esse extraordinário composto da voz falante, do corpo marcado e do olho apreciador. Toda a estupidez e a arbitrariedade das leis, teodador das iniciações, todo o aparelho perverso da representação e da educação, os ferros em brasa e os procedimentos atrozes têm precisamente este sentido: adestrar o homem, marcá-lo em sua carne, torná-lo capaz de alianças, constituí-lo na relação credor-devedor que é por ambos os lados uma questão de memória, memória orientada para o futuro. Longe de ser uma aparência tomada pela troca, a dívida é o efeito imediato ou o meio direto da inscrição territorial e corporal. A dívida decorre diretamente da inscrição. Aqui também não se invocará vingança alguma nem ressentimento, não é nesta terra que eles se desenvolvem melhor do que Édipo. Que os inocentes suportem todas as marcas no seu corpo, isto é o que deriva da autonomia respectiva da voz e do grafismo, como também do olho autônomo que disto tira prazer. Não porque previamente se suspeite que cada um será um futuro mal-devedor, muito pelo contrário. O mal-devedor é que deve ser compreendido como se as marcas não o tivessem marcado suficientemente, como se ele fosse ou tivesse sido desmarcado. Ele nada mais fez do que ampliar para além dos limites permitidos a distância que separava a voz de aliança do corpo de filiação, e a um tal ponto que se tornou necessário restabelecer o equilíbrio por um acréscimo de dor. Nietzsche não o diz assim, mas o que importa? Pois é bem aí que ele encontra a terrível equação da dívida, prejuízo causado igual dor a suportar. Como explicar, pergunta ele, que a dor do criminoso possa servir de equivalente ao prejuízo que ele causou? Como se pode ser pago com sofrimento? É preciso invocar um olho que tire prazer disto, sem que isto tenha algo a ver com a vingança, é o que Nietzsche chama de olho avaliador, ou olho dos deuses amantes dos espetáculos cruéis,
já que o castigo tem ar de festa. A dor faz parte de uma vida ativa e de um olhar complacente. A equação prejuízo igual dor nada tem a ver com a troca, e mostra, neste caso limite, que a própria dívida nada tem a ver com a troca. Acontece, simplesmente, que o olho tira da dor que ele contempla uma mais-valia de código que compensa a relação rompida entre a voz de aliança, a que o criminoso se furtou, e a marca que não penetrou suficientemente no seu corpo. O crime, ruptura de conexão fonográfica, é restabelecido pelo espetáculo do castigo, a justiça primitiva, a representação territorial previu tudo.